Hoje nós vamos falar sobre o medo. Existe aquele medo que tem uma função. Por exemplo, se aparece uma cobra, eu saio correndo de medo. Então ele tem a função de me proteger. E tem aquele medo que ele é um medo disfuncional. Ele é um medo exagerado que muitas vezes atrapalha a minha vida. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um medo exagerado. Eu vou contar uma historinha. Quando eu era criança, eu ia para a escola e quando estava uma época de muita chuva, a minha mãe ela falava assim para mim que não precisava ir para a escola. Então eu ficava muito feliz, porque eu não era muito chegada em escola. Então a chuva para mim tem um significado bom. Já para uma conhecida minha, ela sofreu um trauma recentemente com a chuva e ela tem muito medo de chuva, a ponto de se ela ver na previsão do tempo que está chovendo, ela nem sai de casa. Então, este é um medo que bloqueia a vida dela. A chuva é a mesma, chuva é chuva, certo? Eu vejo de uma maneira que é gostosa e ela vê de uma maneira apavorante, a mesma chuva. É claro que eu não estou falando de uma tempestade, estou falando de uma chuva normal. A questão é a seguinte: como trabalhar esse medo exagerado? Primeiro, você detectar aquele exagerado. Você perceber que a sua mente mente. Se você está num lugar que é seguro, que não existe risco de desabamento, enchente, nem nada disso, e que a chuva não está tão forte e que todos ao seu redor estão calmos, quer dizer que o seu medo está exagerado. Mas isso não vai fazer com que você sinta menos medo. Isso vai fazer com que você detecte que o seu medo está disfuncional e que a sua mente está mentindo para você. Então você começa a detectar. O primeiro passo é detectar que o seu medo está disfuncional. E o segundo passo é você fazer um enfrentamento aos pouquinhos, para você perceber que a chuva não é tão ruim quanto você pensava que era. Como assim? Eu pego um dia de chuva bem fraquinha e tento abrir a janela, talvez com alguém do meu lado. Abro, pode ser pouquinho a janela, e sinto aquela brisa. É um passinho pequeno. E aí, quando aquilo não te causar mais nenhuma angústia, na primeira chuva pode ser que causa, na segunda chuva pode ser que causa, na terceira já não vai mais causar, você já vai achar até gostoso aquela brisa. Aí você vai dar o segundo passo, talvez abrir mais a janela, até você se sentir confortável. Quando você conseguir abrir mais essa janela, você pode dar um outro passo, talvez abrir a porta. Mais para frente, sair, dar um passinho, ir na sua garagem, talvez com alguém do lado. Outro dia, tudo isso numa chuva fraca. Colocar a mão na água e sentir como ela é refrescante. E assim, passos por passo. Você só passa para o outro quando você já não estiver mais sentindo angústia no passo anterior. E aí você vai ressignificando, vendo que a chuva pode ter o seu lado bom, que a chuva pode ser gostosa, que você teve uma passagem que foi difícil, tudo bem, mas que você pode voltar a ver a chuva de uma maneira agradável. Vamos tentar pensar sobre isso? Tentar ressignificar o medo e fazer um enfrentamento de pouquinho. Porque se a gente fizer grandes passos de enfrentamento, a gente pode causar um trauma muito maior, certo? Então, isso funciona para mim, ir aos pouquinhos e respeitar o seu medo, porque ele é muito legítimo. Não é porque você sente medo e os outros não estão sentindo medo, porque ele não é real, ele é muito real para você. Ele é muito verdadeiro, isso não é bobagem de jeito nenhum. Respeite o seu medo e vá enfrentando ele aos poucos.